Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e hoje iremos estudar sobre os plateumintos. A palavra plateumintos vem do grego e significa verme achatado, que é devido ao formato do seu corpo. Alguns exemplos de plateumintos são as planárias, as tênis e os esquistossomos. Eles podem viver no mar, em água doce, em solos úmidos ou ainda ser parasita, vivendo e tirando vantagem do corpo de outros animais, ele causando muitas vezes doenças. Aqui alguns exemplos que a gente pode observar nessa imagem, tá? Os plateumintos são os primeiros seres a apresentarem simetria bilateral. Mas o que seria essa simetria bilateral? É a divisão imaginária que divide o corpo de um animal em duas metades iguais, e essa divisão forma dois planos perfeitamente simétricos. Podemos ter como exemplo aqui o desenho de uma planária onde está circulado em um círculo vermelho, e se fizermos um corte longitudinal, que seria de ponta a ponta, quando fizermos esse corte, de um lado ficará um ocelo e do outro lado ficará outro ocelo, assim como órgãos simétricos, partes iguais. Essas espécies de vermes plateumintos, eles são agregados em três grupos principais. Eles estão em três grupos principais, sendo eles Turbellaria, Tremátoda e Cestoda. Aqui temos exemplos de, como nós podemos ver aqui nesse slide, nessa foto, um exemplo de Turbellaria, Tremátoda e de Cestoda. Turbellaria, eles são conhecidos popularmente como planários, A classe Turbellaria é composta por espécies de vida livre, ou seja, elas não são parasitas. Isso é importante. A classe Tremátoda, elas apresentam características de ectoparasitismo, vivendo assim na parte externa do corpo do hospedeiro, e também endoparasitismo, habitando dessa forma dentro do hospedeiro. Então, a classe Tremátoda, ela pode viver tanto fora do hospedeiro como dentro dele. E Cestoda são os chamados de tênia e classificam-se dentro desse grupo. E eles são endoparasitas, que habitam no intestino de animais vertebrados, tá? A classe Turbellaria, Dentro dessa classe, desse grupo, estão os animais de vida livre, são hermafroditas, tem sistema digestivo incompleto, tá ok? Todos os turbelários, eles são hermafroditas, ou seja, os indivíduos eles possuem sexo masculino e feminino, ou seja, são monóicos. Ambos produzem gametos masculinos e femininos, certo? Os indivíduos produzem gametos masculinos e femininos, tá? Falando da reprodução desses animais, do grupo Turbellaria, a reprodução desses indivíduos pode ser dada de duas formas: assexuada, certo? E sexuada. Na sexuada, nós temos a cópula, onde os indivíduos encostam os poros genitais e trocam os espermatozoides para fecundar os ovos. A gente pode ver aqui nessa imagem, Olha, aonde nessa imagem aqui mais em cima, onde os indivíduos, no caso aqui representando duas planárias, eles estão, encostando os poros genitais. E assim, trocando os espermatozoides, fazendo a fecundação dos ovos, tá? E a outra forma que eu disse para vocês, a forma assexuada. Nessa forma assexuada vai existir dois tipos, tá? Importante. A primeira é o corte, ou seja, como posso explicar? Quando ele for predado, por exemplo, por outro indivíduo, a parte que não for comida, ela vai se regenerar. Interessante, Dando origem a outro indivíduo, certo? Como pode estar aqui nesse primeiro exemplo, nessa figura aqui, na figura A. Então, um exemplo aqui, olha, feito um corte na cabeça, e a partir desse corte vai se regenerar um novo indivíduo. E, como eu disse, a segunda forma, assexuado, é quando ele não encontra um parceiro. Se ele não encontrar um parceiro, pode ser, por exemplo, que ele vai fazer? Ele vai estrangular, parte do seu corpo e assim formar um novo indivíduo. Como está nessa figura B aqui, ó. Vai ocorrer o estrangulamento, no caso, vai fazer um estrangulamento aqui da sua parte mais inferior, e a partir daí, ó, vai se gerar um novo indivíduo. Deu para entender? A classe Tremátoda, estes animais pertencentes a este grupo, eles não possuem sistema digestivo, então todos os representantes são parasitas.
Esses animais possuem dimorfismo sexual, ou seja, eles se diferem, né? O indivíduo macho ele vai se diferir fisicamente da fêmea. Eles vão provocar uma doença chamada esquistossomose ou barriga d'água, né? Que eles vão parasitar a região do fígado, baço, que vão causar inchaço nessa região abdominal. Aqui ao lado, podemos ver a esquistossomose, né? Os efeitos que ela causa no indivíduo. Aqui podemos ver o inchaço na foto deste garoto. E ao lado a gente pode ver as duas formas de contaminação: os ovos na parte direita superior e a cercária, que vai penetrar ativamente no corpo do indivíduo pela pele, né? Essa está na direita inferior. E o ciclo de vida desses animais, como funciona? O indivíduo contaminado, né, ele vai defecar ou urinar próximo de lagos e rios, e os ovos desses parasitas vão ser liberados na água. Ao ser liberado na água, ao ter contato com a água, esses ovos eles vão eclodir e vão liberar os miracídios. Essa forma de miracídio não é prejudicial para nós humanos. Os miracídios eles vão penetrar no caramujo, vão encontrar um caramujo, que vai ser o hospedeiro intermediário, tá? E os miracídios vão se desenvolver até formar as cercárias, que são liberadas pelo caramujo na água. Essas cercárias elas vão penetrar na pele humana, tá? Elas vão penetrar na nossa pele, e ao fazer esse processo de penetração, ela vai perder a sua cauda. Então ela vai entrar na corrente sanguínea, né? Vai passar pela corrente sanguínea, vai instalar-se no fígado, e lá no fígado ela vai amadurecer para a sua forma adulta. A partir daí ela vai parasitar o adulto, né? Vai se alojar-se no intestino da bexiga e assim ficar lá se reproduzindo, liberando os ovos, e assim podendo recomeçar o ciclo. O último grupo que vamos ver dos plateumintos são os cestoides, né? A classe cestoda. Os representantes desse grupo são a Tênia sola do porco, certo? E a Tênia saginata, do boi. Esses indivíduos, assim como os tremátodas, eles não possuem sistema digestório completo. Eles não possuem sistema digestório. Então, eles são parasitas obrigatórios, assim como os tremátoda. A tênia, ela vai causar duas doenças, a teníase e a cisticircose, tá? Aqui nessa outra imagem nós podemos ver a tênia solo, tá? É que essa imagem aqui mais vermelhada, e nesta azulada a tênia saginata. Tênia solo, lembrando que ocorre no porco, e a tênia saginata no boi. A teníase, ela ocorre quando ingerimos carne de porco crua que contém o cisticerco, que é a forma infectante desse indivíduo. Então, como ocorre esse ciclo? O ciclo ocorre da seguinte forma: depois que o porco ingeriu os ovos dentro do hospedeiro, no caso o porco é o seu hospedeiro intermediário, os cisticercos vão percorrer o sistema circulatório e vão se alojar no músculo desse animal. Então, quando nós vamos ingerir a carne mal passada desse animal, por isso é super importante comer sempre a carne bem passada e bem cozida, esses cisticercos, ao chegar no nosso intestino, eles vão eclodir e vão se desenvolver. E ao chegar na fase adulta, eles vão começar a se reproduzir. E assim podendo reiniciar o ciclo, onde o hospedeiro definitivo, por algum acaso, defecar em algum local, então outro animal vai comer, no caso o porco, né? E assim reiniciando o ciclo. Então por isso é muito importante sempre cozinhar bem os alimentos. E as medidas profiláticas, que é uma higiene adequada, né? Sempre lavar as mãos antes de comer, lavar bem as verduras, os alimentos. Saneamento básico é sempre importante. Tratamento dos doentes. Comer carne bem passada, né? Para evitar a teníase, como já foi dito anteriormente. E evitar tomar banho em locais onde ocorrem caramujos, tá? Que eles transmitem a esquistossomose.
Então, tomando essas medidas, as chances da pessoa se contaminar é muito pouca, muito provável, diminui muito. E então esta foi a aula.